Eu os convido a abrir a Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Nós vamos fazer a leitura até o verso de número 20. Eu peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vamos ouvir a palavra do Senhor, porque afinal de contas estamos aqui para isso. Esse é o momento para o qual toda esta liturgia, todo este culto convergiu. Nós pedimos que o Senhor nos abençoasse nesse momento e que seja assim, para que o texto que temos em mãos seja bem entendido. Da última vez em que estivemos aqui reunidos para celebrar a Páscoa de maneira específica, porque de fato nós o fazemos dominicalmente e muito mais apropriadamente quando celebramos a ceia, nós meditamos nesse texto, mas o meu foco esta manhã é ligeiramente diferente. Embora eu tivesse algumas opções para pregar na manhã de Páscoa, aliás, falar sobre Páscoa, falar sobre a ressurreição é pregar a Bíblia. Qualquer texto na Bíblia se aponta para o ápice da fé cristã. Não seria tão difícil escolher um texto. Mas nós estamos passando por um momento muito semelhante, é claro, resguardadas as proporções, muito semelhante aos dos discípulos naquela manhã. Porque a ressurreição de Cristo misturou àquela tristeza uma alegria que deu até trabalho para acreditar de tão boa que era. O Mestre estava vivo e nos chamava pelo nome. Fez isso nas pessoas que o viram naquela manhã.
Anos depois, nós temos o apóstolo Paulo se lembrando dos resultados daquela manhã e de como, alguns anos depois, isso já não era mais assim tão vivaz, tão alegre como deveria ser. Nós estamos passando por um misto semelhante, celebrando a vida, celebrando a ressurreição, nos lembrando do sacrifício redentor do Senhor Jesus, ao passo que ontem tivemos a triste notícia de que um irmão por quem nós oramos e jejuamos veio a falecer. Louvado seja Deus, porque ele era notoriamente conhecido por sua fé e pelos testemunhos que deu até o último minuto de vida. Pela pregação do Evangelho que perfez as suas falas no hospital, pelas pessoas que foram tocadas por sua vida, pela criança por quem orou enquanto tomava transfusão de sangue com ele. Nós sabemos para onde ele foi. E por mais triste que nós estejamos com isso, eu quero utilizar, não me entendam mal, mas preciso fazê-lo, para que a nossa alegria e a nossa esperança não repouse no reencontro com Ele, o nosso irmão. Mas porque a nossa alegria e o grande reencontro que enche os nossos corações é com Cristo. E se não é Cristo a nos dar qualquer esperança, não há consolo suficiente no mundo que nos enxugue as lágrimas, que separe o dia de ontem do dia de hoje. E é por isso que, no final das contas, voltamos a 1 Coríntios 15. Então eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta e releia esse texto à medida que nós formos observando os seus detalhes. Mas antes eu quero só relembrá-los de algumas coisas que motivam eu a fazer essa introdução esta manhã. Uma dessas coisas é que a Páscoa cristã retém o núcleo da fé cristã. A Páscoa é tudo da fé cristã. Sem ela não existe sequer fé. Desde o passado, o significado da Páscoa incluía alguns elementos que você vai poder notar aqui. É importante que você tenha esses elementos em mente. Quais sejam? A morte do primogênito. Repare que eu não estou qualificando, mas eu estou pontuando. Ou seja, a morte dos primogênitos se referiu aos primogênitos egípcios. Aqui falamos do primogênito de Deus, mas repare os elementos. Então vamos lá. Incluía alguns elementos: a morte do primogênito, a redenção do povo de Deus e a libertação desse povo de seu cativeiro. Então, num passado distante, essas realidades apontavam para um fato que incluiu a morte dos primogênitos egípcios e de todos quantos não tiveram nos umbrais de suas portas e janelas o sangue do cordeiro. Então não pensem que morreram só egípcios. Quem se esqueceu, quem se atrasou, quem não quis fazer, também teve sua casa visitada pelo anjo da morte, de modo que todos os que tiveram o sangue protegendo o seu lar foram salvos, mas o primogênito tinha que morrer. Isso incluiu os egípcios, né, em sua maioria. Isso também incluiu Israel saindo do Egito, seu cativeiro à época, e o resultado final foi a redenção do povo de Deus, sendo levado rumo à terra prometida. Assim nasce a Páscoa. E essas figuras, e embora tenham sido fatos verídicos, estas eram figuras do que haveriam de vir, num futuro bem mais distante. Essas figuras encontram seu cumprimento em Cristo Jesus e seu significado não só mais amplo, mas mais profundo. Então, em Cristo, nós temos novamente um primogênito. Agora, o primogênito de Deus tomava o lugar dos filhos de Israel, como um dia os primogênitos do Egito morreram pela libertação de Israel. Jesus se entregava para morrer aquela morte horrível no lugar do povo de Deus, para que a sua libertação do cativeiro não fosse só possível, mas fosse real. Então, só
pontuando aqui algumas coisas, você já percebe que o sacrifício de Cristo não tornou a nossa redenção possível. Como a gente ouve até em alguns cânticos, não os que a gente cantou, obviamente, mas o que a gente ouve por aí, que a salvação nos ajuda, torna possível a realidade do céu, a comunhão com Deus, não, de fato tornou tudo isso real. E o cativeiro do qual Cristo nos libertava não era um cativeiro civil, um cativeiro político. Cristo nos libertava do cativeiro do próprio pecado. E agora nós temos a consumação da Páscoa. De um lado, a sua criação, de outro, a sua consumação. Anos à frente, o que nós temos? 1 Coríntios 15. Anos à frente, encontramos o apóstolo Paulo defendendo o significado destes fatos que eu acabei de fazer alusão. Então, Paulo está aqui defendendo isso. Paulo está aqui retornando a esses fatos a partir do seu significado. Tá? Então, o que não foi dito até aqui, e que dá significação verdadeira à Páscoa, embora tudo que a gente conversou aqui, ouviu até aqui, foram fatos, aconteceram, é que a ressurreição de Cristo torna a Páscoa não só válida ou cheia de significado, mas cheia de vida. Então, repare, não é o sacrifício, não é a cruz que dá tônus, que dá vida e que enche de significado a Páscoa. É a ressurreição. A cruz virou símbolo do cristianismo porque ela era o vexame do qual todos queriam fugir. Mas nós, com orgulho santo, erguemos uma cruz vazia. E ela se tornou o símbolo porque na cruz não tem ninguém pendurado. Na cruz, onde esteve pendurado o nosso Redentor, está vazia, o que aponta para a sua ressurreição. Então, até a cruz apontava para a ressurreição. E é por isso que voltamos para 1 Coríntios 15, porque as lições desse texto são importantes, não só para nos consolar, mas também para nos fortalecer e nos fazer como nós cantamos, não é? Terminar ou encerrar o momento de lágrimas, colocar um sorriso nos lábios e nos fazer celebrar a vida. É a celebração dessa vida em específico, da vida do Senhor Jesus, que torna não só o consolo possível, mas a esperança de glória real. Não é uma possibilidade para nós. Sabe, no fim desse texto, você vai poder conferir, porque eu comecei o verso 20 e não terminei, onde Paulo fala que Cristo é as primícias dos que dormem. Nós já ouvimos uma mensagem marcante, no meu entender, quando Cristo e sua igreja se encontrarem e o reino for passado à mão de Deus o Pai. Eu me refiro ao verso 24. Ou seja, quando finalmente tudo se fizer novo e a redenção enfim for consumada. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança de glória. Nisso que nós nos alicerçamos, o verdadeiro e mais profundo reencontro é com Cristo. E é claro, por motivos óbvios e consequentes, nos encontraremos com os nossos queridos que se foram. Por isso que é importante retornar a esse texto. Porque ele aponta para a consumação, mas sem entendermos a ressurreição, não faz o menor sentido prosseguir. Então é importante relembrar, porque o que nos consola foi o que Cristo fez. E o que Cristo fez não foi só ir à cruz. Cristo ressuscitou. E nós vamos chegar lá. Então eu quero que você acompanhe aí a argumentação que Paulo apresenta nesse texto, para que você veja que sem um Cristo vivo, não há como ter uma religião viva, não há como ter uma fé viva, não há como ter uma esperança viva. Nossa esperança vive e reina para sempre. Eu quero que você note logo no começo que Paulo não estava ensinando, mas relembrando o seu ensino. Notou aí?
Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho. Ele não está ensinando. Então, não é uma manhã nossa de ensino, mas de rememoração. E é por isso que nós vamos celebrar a ceia, porque é em memória de mim, é para relembrarmos isto. Então, vamos nos relembrar. Paulo chama o que ele está relembrando de Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Evangelho significa boa notícia. E nós não recebemos a morte como que boa notícia. É certo que, e é bom que nós ouçamos nós aqui, porque os enlutados não estão presentes, mas várias vezes nós ouvimos, uns dizendo na hora certa, outros dizendo a esmo, que nós devemos nos alegrar com as notícias que recebemos ontem. Pastor, o nosso irmão morreu. Que alegria há nisso. Olha, existe a hora certa de dizer, mas no caso de cristãos, isso é absolutamente certo. É claro que você não vai chegar para a esposa e dizer que ela deve se alegrar com isso. Mas nós que choramos, devemos sim forçar o nosso coração a nos relembrar o Evangelho. E ficamos felizes e aliviados porque o seu sofrimento cessou, porque momentos antes, dias antes, padeceu dores e gemidos. Não. Vamos nos lembrar que o que dá felicidade não é o alívio da dor. Isso é um grave, eu diria gravíssimo, mas vamos manter no grave. Um grave equívoco. A grande alegria que enche o nosso coração é que o que você vai ouvir aqui a respeito da nossa esperança. E que para você ainda é uma esperança. Para os que já foram é realidade. Você anseia, quando nós cantamos e cantaremos no fim, que ansiamos pelo dia do encontro com Cristo nos ares, que Cristo é a nossa esperança, que louvamos a Deus pelo seu sacrifício remidor, porque Ele vive. Eu posso crer no dia de amanhã, quando com Ele estarei, e quando alguém vai estar com Cristo, nós choramos e ficamos aliviados porque Ele não está com dor. Não. O que enche o nosso coração de alegria é relembrar o Evangelho. E eu acho que isso é que falta para nós. Nós ficamos tão focados no alívio da dor que nós esquecemos o que é o Evangelho. O Evangelho não é o alívio da dor. O Evangelho tem muito mais do que um ufa no fim. Vamos prestar atenção então à rememoração do Evangelho. Qual é a boa notícia? A boa notícia do Evangelho é que Cristo vivo está. Não está mais morto, mas ressurgiu. E ele espera, Paulo, continuando aí, que os crentes coríntios continuem perseverando nesta verdade. Repare aí. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Então Paulo espera que esses irmãos continuem perseverando nessa verdade em absoluta conformidade com o que lhes foi pregado. Repare, não podemos mudar a mensagem para se adequar aos nossos gostos. Não podemos mexer nessa mensagem para que ela se torne mais apetecível ou mais consoladora. A mensagem consola por si só, não pode ser alterada. Paulo diz, eu espero que vocês perseverem. Eu diria o mesmo, eu espero que vocês perseverem. Repare, não estou chamando a atenção. A bem da verdade, nossa igreja merece um bendito elogio. Um bendito elogio. A reação da nossa igreja ao que fizemos na quarta, e às notícias de ontem e outras coisas, apontam para o fato de que estamos aprendendo, de que começamos a caminhar e que estamos dando passos firmes e certos em direção a Canaã. Que bom!
Louvado seja Deus por isso. Mas sempre há um ou outro que o passo não acompanha. Ao invés de olharmos para trás com desdém, há aqueles retardatários que não conseguem entender na velocidade ou compreender da maneira como nós compreendemos. Eu quero deixar uma coisa bem clara para todos nós aqui. Ninguém vai ser deixado para trás. Nós vamos em resgate de todos, vamos chegar todos juntos lá. Então, se algum de nós não entendeu, a igreja toda vai parar para entender junto. Ou chegamos todos, ou vai todo mundo ficar. Para que a gente aprenda mais uma vez, para que a gente relembre mais uma vez o que é quarta-feira, o que quarta-feira significou. Eu volto nisso depois do culto. Mas, exatamente, você experimentou isso, soube o que é se envolver, soube o que é se sentir ligado. Vamos manter assim. Claro, existem sempre as exceções, mas hoje não é dia disso. Hoje é dia de continuar lembrando do Evangelho. Observe aqui que o apóstolo Paulo adianta no finalzinho do verso 2, olha lá, qual é para ele a grande e principal questão em foco. Paulo termina dizendo, a menos que tenhais crido em vão. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo nesse capítulo. A menos que tudo isso seja em vão, e aí ele vai falar, tudo isso só vai voltar nesse em vão no fim. Mas esse é o objetivo e ele já adianta. Então a primeira coisa que eu quero que você veja aí, é que Paulo apresenta um resumo do Evangelho. Versos 3 a 4. Paulo vai apresentar um resumo do Evangelho. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Repare que cada um dos dois momentos do Evangelho, Paulo encerra com um refrão, segundo as Escrituras. É quase uma música que Paulo está compondo aqui. Primeiro ponto é que a entrega de Cristo, sua morte, foi em virtude dos pecados. E a sua ressurreição foi para o cumprimento das Escrituras. Paulo vai guardar o melhor para o fim. Então você repare aí que o Evangelho tem dois lados. O Evangelho não é só uma boa notícia, o Evangelho é também uma má notícia. A primeira notícia do Evangelho é ruim, Cristo morreu. A segunda notícia é boa, Cristo ressuscitou. Todo crente, quando morre, carrega o Evangelho emblemado no peito. Não vou dizer tatuado, que é para não dar margem para pecados outros. Mas quando um crente morre, ele prega o Evangelho. Porque a primeira notícia é, um irmão nosso morreu. Má notícia. A segunda notícia é boa. Ele está com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Isso é Evangelho. E é isso que Paulo está nos relembrando. Ele faz aqui um resumo. Estes são os fatos principais do Evangelho, sem maiores explicações. Então, se o apóstolo Paulo não se ateve às explicações, tampouco eu o farei. Afinal de contas, ninguém vem às 6 horas da manhã num culto para aprender do Evangelho. Você está aqui às 6 horas da manhã, porque você sabe o que você veio fazer e sabe muito bem o que foi feito por você. É claro que sempre tem alguém que vem porque mandaram vir. Mas, cá para nós, existem ordens que a gente não consegue obedecer às 6 horas da manhã de um domingo. Então, se você veio até aqui, é porque você tem o mínimo de conhecimento do que significa o Evangelho. E eu acredito que esse resumo lhe é suficiente. Foi para os coríntios, será para nós. Num segundo momento, observe aí, a partir do verso 4, o que Paulo faz em seguida. Ele apresenta provas deste Evangelho, ele apresenta provas de que tratamos de uma história verdadeira, tal como se lê no livro de Êxodo. Que a história do Êxodo é verdadeira, ninguém questionava. Israel saiu do Egito.
Eles não estão no Egito, eles estão lá na Terra Prometida. E Paulo então vai falar, olha, essa história todo mundo sabe que é real. Tem gente duvidando da nossa história. Então eu vou dar provas de que a história da Páscoa, como nós a cremos, no seu segundo momento, a primeira Páscoa todo mundo acreditava. E a segunda Páscoa? Então Paulo vai dar agora provas de que se trata de uma história verdadeira, e ele faz isso dos versos 5 a 8. Olha lá. Ele ressuscitou, segundo as Escrituras, verso 5. E apareceu a Cefas, então era uma pessoa viva, acessível. Se alguém duvidasse, dava para ir até lá e conversar com o apóstolo Pedro. Depois aos 12, dava para perguntar para qualquer um do colégio apostólico. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Isso não foi uma mentira, uma fábula que os 12 combinaram. 500 pessoas numa só vez, foi praticamente um culto público. Ele foi visto, não foi pregado, ele foi visto, era pregação encarnada, de uma só vez. Então ele não apareceu para um, depois para outro, para ninguém dizer que foi um fingindo, combinando com o outro. Ele apareceu de uma só vez para todos verem. Paulo torna isso ainda melhor, dos quais a maioria sobrevive até agora. E já quando eu preguei a primeira vez nesse texto, eu sempre quando eu leio esse texto, imagino a mesma cena daquelas pessoas mais velhas, daquela igreja que eu não sei qual, eu não sei onde, e o pregador falando de Cristo, e sempre tem um na congregação que dá uma duvidada, e vem aquele mais senhor, põe a mão nos ombros do incrédulo e diz: não, querido, o que ele está falando, eu vi, eu estava lá, eu era um dos 500. E ele contando como foi quando Cristo apareceu, e aquelas 500 pessoas, mas é o próprio meu mestre, está vivo o mestre. Aí eu estava lá. Já pensou que delícia? Já pensou a gente estar aqui cultuando e de repente, no momento litúrgico, fui chamar a vovó para vir aqui falar como foi ver o mestre? Isso já nos seria tão suficiente. Paulo termina dizendo de uma situação muito própria a nós, reparou? Porém alguns já dormem. Ele vai voltar nessas pessoas no fim desse texto. Tem a gente viva, mas alguns já dormiram. Ah, que bendita esperança. Já pensou? Você acompanhou todo o processo, viu Cristo morrer, se entristeceu, esperou, está reunido na congregação, chorando, Cristo aparece e Ele está vivo. Você dorme em paz, seguro, com um sorriso inexplicável nos lábios, como se uma boa notícia estivesse prestes a acontecer. Ouve-se da sua morte, nosso irmão dormiu, mas dormiu sorrindo. Que notícia seria capaz de fazer com que essas pessoas dormissem em paz? Vamos até o verso 8. Depois, verso 7, foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E Paulo chega guardando o melhor para o fim. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que por um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo vai relatando as provas e as pessoas que o viram, até que Paulo mesmo é alcançado pelo seu próprio relato. Paulo é uma destas testemunhas. Existe toda uma diferença naquela igreja. O pregador vai pregando, tem um senhor que viu, ele não dormiu ainda. Paulo vai falando, ele foi visto por ciclano, e todo mundo vai aproveitando, me perdoe o termo, vai curtindo aquele momento, até que Paulo chega no finzinho e diz, depois de todos, eu vi. Eu fico imaginando os olhos da congregação voltando para o pastor de novo. O quê? Essas imaginações são todas heresias particulares, tá? Vai aí, achando que isso de fato aconteceu. Mas que cena, que coisa maravilhosa. Você está pegando a carta do apóstolo Paulo na mão, você mora em Corinto e de repente fala, mas Paulo viu, ele é uma dessas testemunhas. Mas novamente, ele viu, nós ouvimos o seu testemunho.
Depois de Paulo apresentar provas, ele agora apresenta os efeitos do Evangelho. Vamos dar uma olhada? Verso 9 a 11. Porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Paulo aponta duas coisas aqui. O Evangelho, que foi resumido, foi provado, transformou a minha vida. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Primeiro me transformou de perseguidor em apóstolo e depois me fez trabalhar mais do que todos. Eu postei 3 coisas aí. Mostrei um evangelho que Paulo resumiu, mostrei um evangelho que Paulo provou e mostrei um evangelho que Paulo foi alvo de transformação. Essa foi a primeira parte do capítulo. E aqui nós temos 3 lições muito assim, proveitosas. Não dá para falar de todas as lições possíveis, mas se Paulo conseguiu condensar o Evangelho em 2 versículos, acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é que o Evangelho devia fazer tão parte da gente que a gente fosse capaz de explicar sem maiores exercícios intelectuais, sem maiores pensamentos. O Evangelho tem que fazer parte da gente. O Evangelho tem que estar nos nossos lábios com a facilidade do resumo. Sabe por que resumir as coisas é difícil? Porque a gente não domina o assunto. Já reparou que quando a gente sabe o que a gente vai falar, a gente consegue resumir em poucas palavras? É claro que às vezes a gente sabe alguma coisa, mas não sabe tudo ou não compreende totalmente aquilo. A gente tem uma dificuldade tremenda para resumir. Eu mesmo tenho um poder de resumo muito limitado. A minha dissertação de mestrado tem 4 linhas. Quando eles foram ler o título, eu lembro da cena do pastor lendo, e falou: isso aqui é um título ou um parágrafo? Eu não sei resumir. Talvez porque eu não soubesse tanto quanto poderia saber. Mas já reparou? Resuma em uma só palavra. É horrível essa frase, não é? Explique em poucas palavras. Não, eu sei explicar em muitas. Em poucas eu precisava saber mais. Isso é interessante. Quanto mais você sabe, mais fácil fica para resumir. Meu ponto é, se Paulo soube resumir o Evangelho nas suas verdades principais, e elas são morte e ressurreição, está aí alguma coisa que você devia saber de cor. Saiba o Evangelho, essa é a primeira lição. Conheça o Evangelho, ao ponto de poder resumi-lo sem dificuldades. Segunda lição, quando Paulo apresenta provas, eu diria que a segunda lição seria: creia no Evangelho. Não porque existem provas, mas porque provas existem. Deixa eu explicar isso. Nossa fé não é evidencialista. Nós não cremos no Evangelho porque nos foi provado. Isso não nos faria muito diferente de Tomé. Mas o fato de que existem provas só prova que essa história que nós temos é incrível, porque foi verdadeira. Ou seja, é claro que se ela fosse uma mentira, você não poderia crer. Mas não é a prova que faz você crer. A prova descansa o coração. O que faz você crer é o Espírito Santo. Mas existem provas. Em outras palavras, ao invés de só pedir para que você creia nas provas, eu estou exortando você a crer no Evangelho. Não descanse nas provas, descanse no Evangelho. Ele é verdadeiro e é possível provar. Paulo mesmo era uma dessas provas. Creia no Evangelho. Descanse no Evangelho. Busque no Evangelho consolo. O Evangelho te consolará. Não existe oração forte ou fraca, ou bem feita ou mal feita, uma palavra amiga. O que consola o coração é o Evangelho. Creia nele. Creia. Mas creia, sabe, do tipo de verdade? Creia. Ou como vocês gostam de dizer, os mais jovens gostam de dizer, creia com força. Mas creia com força mesmo.
porque é verdade. E o terceiro ponto, os efeitos do Evangelho. Se eu já não falei deles quando falei da consolação, observe duas coisas que o Evangelho fez com Paulo. Transformou e fez falar. Não foi isso? Transformou e fez falar. Ele era perseguidor, foi transformado em apóstolo. E ele tinha uma sede tremenda por falar desse Evangelho, por pregar esse Evangelho. Não é à toa que ele disse que ele trabalhou mais do que todos, porque ele achava que estava em débito. E complementa dizendo, não eu, mas a graça de Deus comigo, verso 10. E aí ele diz, bom, não interessa se foi eu, se foi eles, assim pregamos, assim cresces. No final a glória é de Deus. Mas o Evangelho transforma e faz falar. É isso que eu oro para que Deus faça com você, não só hoje, mas hoje e sempre. Se o Evangelho te consola, se o Evangelho explica, se o Evangelho dá esperança, que o Evangelho transforme. Essa é a sua oração. Quando você for se lembrar da família enlutada, peça que o Evangelho transforme e faça falar. Nessas horas a gente só quer o alívio da dor. Errado. Errado. O Evangelho aliviará a dor, mas o seu alvo não é esse. O seu alvo é transformar você e fazê-lo falar. Está falando do Evangelho? Não. Ah, você está falando do alívio da dor. Nossa, quando eu me converti parou de doer. Pois é. Um apóstolo como Paulo falando devia nos constranger envergonhados, porque a dor dele não cessou depois da conversão. Por 3 vezes ele pediu para que a dor fosse embora. E Deus disse, minha graça te basta. Eu te transformei, agora fale. Ponto. Graças ao bom Deus, muitas de nossas dores vão embora. Ainda nesta vida. Mas o alvo do Evangelho é transformar você. Não só a situação, mas principalmente você. Pode ser que a situação sequer mude, mas você é o alvo de Deus. Deus quer você transformado e falando. O segundo momento do texto, o que nos leva para o seu fim, é que depois que Paulo fundamenta esta fé, a fé dele e de seus irmãos coríntios, ele vai tratar do problema em questão, que eu acredito ser, assim, a verdade mais consoladora, a verdade mais abençoadora, o que dá tônus e vida ao Evangelho. Então, no segundo momento, depois que Paulo fala do assim credes, porque seja Paulo pregando, seja os apóstolos pregando, seja qualquer testemunha pregando, foi nisso que vocês creram? No Evangelho que fala sobre morte e ressurreição, no Evangelho que foi visto e crido, no Evangelho transformador e que nos faz pregar. Então, Paulo vai tratar do tema. Fundamentou o Evangelho, agora ele vai voltar para aquela questão do creu em vão. Qual era o problema? Qual era o problema? O problema começa a ser tratado no verso 12. O problema era que o Evangelho, ou o cristianismo, vai receber esse nome alguns anos depois, até a época era chamado de o caminho, porque eles se lembravam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. O cristianismo era uma religião muito bacana, muito legal, muito desenvolta, com lições apropriadas, com uma boa coleção de livros que falavam de coisas jóias, mas tinha uma coisa com a qual nem todos conseguiam concordar. O Evangelho é transformador, o Evangelho é lindo, mas há um fato que Paulo falou nesse Evangelho, que esses irmãos aqui não conseguiam concordar, alguns deles pelo menos. Qual era esse fato? Era só um detalhe, um mero detalhe. Um homem morto que reviveu, para alguns era um fato impossível de acontecer. Então, pare para pensar em alguns instantes no fato. Nós não conseguimos, nós não vemos isso com frequência. Semana passada, uma irmã nossa aqui da igreja, que trabalha em um hospital, contou de um caso de... tem mais gente que trabalha em um hospital aqui, então, né, é uma das 4. E contou o caso de um pastor que fez uma reclamação contra ela,
no hospital, porque ele queria entrar no, não sei se chama necrotério, algum lugar onde quem morre internado no hospital, eles levam o corpo para aquele lugar. E o pastor queria ir para aquele lugar não pode entrar civil, assim, vamos botar entre aspas, né? Tem que ser só alguém do hospital. E ela não queria deixar o pastor entrar lá. Por que o senhor quer entrar lá? Porque eu quero orar para o membro da minha igreja para ressuscitá-lo. E ela disse, não posso fazer isso. Falou, mas se eu não entrar lá, ele não ressuscita. Ela, muito presbiteriana, disse, pastor, se o senhor orar, ele vai ressuscitar? Sim. Então ora daqui. Adivinha se ele quis orar? Não, a oração ela é por contato direto. Só funciona se toca. Não, ora aqui, se Deus vai lhe atender e vai ressuscitar, faça daqui. E aí ele fez a reclamação, e na reclamação ele dizia que ela impediu Deus de agir, de modo que a culpa dele permanecer morto recaiu sobre uma irmã da nossa igreja. Você acha que o absurdo dessa reclamação foi ignorado? Ao contrário, ela foi chamada pelos seus chefes para prestar esclarecimento sobre o fato. Já parou para pensar em que mundo nós estamos vivendo? Aí você fala que Cristo ressuscitou. É claro que é difícil de acreditar. Não se vê isso toda hora. Aí fica sempre aquela... Bom, Paulo falando que ressurreição acontece, será que não fica na nossa orelhinha uma pulguinha dizendo ela devia ter deixado o pastor passar na moita para ver se dava certo? Será mesmo? Um outro exemplo antes de entrar aqui. Um que nos toca mais por conta do que aconteceu. Eu fui a um velório, não fui oficiante. E durante todo o tempo da doença daquela pessoa, se ficou cantando um milagre que viria e não veio. Não era uma música, mas era uma rima. Sabe aquela coisa, hoje o meu milagre vai chegar? O hoje chegou e o milagre não veio. Se o milagre chegou depois, já era tarde demais. Lá estava o menino morto. E eu me lembro que as pessoas que proclamavam o milagre, tomaram a palavra e disseram, Deus prometeu um milagre, Deus fez um milagre. Curou a pessoa, mas curou eternamente. Eu ficava me perguntando, se esse é o tipo de cura que a gente pede em oração, vou mandar a igreja parar de orar por cura. Porque se cura significa morte, portanto cura eterna, que raio de cura eu tive? Uma cura de segunda categoria. Pediram para que Deus me curasse, eu tive leucemia, e Deus me curou. E eu ficava, eu pensava, eu não sei se dou graças a Deus pela minha cura ou pela dele. Porque ele foi com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas eu sobrei para falar de Cristo. E agora? Quem está mais curado? Irmãos, é sério que a gente brinca com essas coisas? Isso é brincadeira de muito mau gosto. A gente pode dar risada aqui, porque no final de contas, essa situação tragicômica é cômica, mas foi sério? Você iria à frente de um caixão que está posto à frente de uma igreja para dizer que este é um milagre que Deus operou? Você acha mesmo que a morte do nosso irmão foi um milagre pelo qual nós oramos? Nós nem oramos por esse milagre, nós oramos para que Deus fizesse a sua vontade. E o que temos lá é o resultado da vontade de Deus, mas um milagre seria tê-lo aqui. Então não vamos tapar o sol com a peneira. Isso não muda em nada o fato de que Cristo ressuscitou. Não muda nada. E acho que isso é magnífico. Porque até a crença de que ele foi para Cristo se fundamenta no fato de que Cristo vive. Se ele tiver... Gente, olhe para o apóstolo, pense na vida deste homem, do apóstolo Paulo. Se eu morro, vou para Cristo, que é incomparavelmente melhor. Se vivo, prego a Cristo. O que é bom. Mas viver ou morrer, que seja para Cristo. Por que a gente não consegue fazer isso na prática? Porque, minha tese,
posso estar errado, mas minha tese é que essa parte do Evangelho que Paulo enfatiza, a ressurreição, não é crida, não na prática. Você acredita que pessoas ressuscitem? Vocês acreditam que mortos ressuscitem? Que mortos ressuscitem? Só acredito que Jesus ressuscite. Repare, Paulo não só vai falar de Jesus, mas vai aplicar uma verdade geral a Jesus. Vamos ler? A partir do verso 12. Ora, se é corrente, Paulo encerrou o Evangelho, agora ele vai argumentar. Paulo encerrou a pregação do Evangelho e vai começar uma nova sessão chamada de apologética, ou seja, vai defender a sua fé. Ora, se é corrente, se é normal, usual, se o normal é pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O objetivo era encaixar Jesus na categoria. Não é que eu não creio que Jesus ressuscitou, eu não creio que qualquer pessoa tenha ressuscitado. Eu não tenho nada contra Jesus, é que ninguém ressuscita. E Paulo diz, não, repare, verso 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Mas existe, mortos ressuscitar não é uma coisa tão incomum como se pensa. Não estou falando daquelas pessoas que viram um túnel branco e que tiveram experiência de quase morte. Eu me lembro, por exemplo, do filhinho da viúva por quem o profeta Elias orou. Eu me lembro, por exemplo, de Lázaro, que já há dias estava morto e o corpo não cheirava bem e que teve que tomar um banho depois de sair vivo daquela tumba. Mortos ressuscitam. O ponto não é que mortos ressuscitam. O ponto é que Jesus, ao ressuscitar, não voltou a morrer. A ressurreição de Cristo é única. Esse era o ponto. E aí Paulo começa a falar sobre a ressurreição de Cristo como o fato que dá ao cristianismo todo o seu vigor. Sem que Cristo esteja vivo, não existe fé cristã. Esse é o verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Sem que Cristo esteja vivo, não existe fé cristã, não existe cristianismo, não existe qualquer coisa ligada a essa história, e é nesse sentido que Paulo vai argumentar e vai apresentar agora dois aspectos fundamentais. E com eles a gente encerra num total de 5 lições. 3 no primeiro momento, 2 no segundo momento. 2 lições. Olha só que fácil que são. Paulo diz assim que 2 coisas são alteradas se Cristo não ressuscitou. Pregação e esperança. Pregação e esperança. Tá? Primeiro, Paulo diz que é vã a nossa pregação, e diz isso aí a partir do verso 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Esse é o primeiro ponto. A nossa pregação é aniquilada. Nos tornamos uma igreja sem mensagem. Acabou. O abalo é tão profundo no sistema de crenças que não nos resta mais nada a anunciar. Já perguntaram uma vez a um dos grandes ramos do cristianismo, representado pelo seu representante maior, se encontrassem o corpo de Cristo, o que isso mudaria no cristianismo? Diz nada. Nada, porque o que Cristo ensinou é maior do que isso. Acha um corpo ou não acha o corpo, os ensinos do cristianismo e seu benefício através dos séculos permanecerão. Resposta errada. Se acharem, o se aqui é só uma piada. Não vão achar. Não esconderam direitinho. Não existe um... Aliás, vão achar o Jesus. Vão achar o corpo de Cristo um dia. Vão. E no dia que acharem o corpo de Cristo vivo, com Cristo dentro, não vai ser um dia legal. Para nós,
Não vai ser aquele dia, cansei de falar que não vai ser o dia de se jogar no braço e pegar no colo, não vai ter nada disso. Mas vai ser o dia, já parou para pensar? O corpo de Cristo na sua frente. Por favor, não dê uma de Tomé e aqui que estamos no céu, que não rola mais pecado. Posso ver? Não. Mas Cristo estará lá. Eles vão encontrar o corpo de Cristo. E esses que querem tanto achar o corpo de Cristo, no dia que encontrarem, vão se encontrar com um Cristo togado, um Cristo juiz, que os condenará. Nossa esperança é outra. Mas repare, primeiro ponto do apóstolo Paulo acabou a pregação. Se Cristo não ressuscitou, somos uma religião sem mensagem. Tudo o que nós oferecemos é engodo e engano. Mentimos, dizendo que Deus fez o que não fez. Claro, Paulo vai ressalvar-se. Ele vai dizer aqui, uma ressalva, tá? Se é certo, verso 15, se é certo que mortos não ressuscitam. Paulo deixa bem claro que ele mesmo não crê nisso e desde que se converteu, jamais lhe passou tal ideia estapafúrdia pela cabeça. Se é verdade que vocês estão dizendo, eu não creio nisso. Paulo se resguarda. Não, uma ressalva aqui. Se a tese que vocês estão levantando fosse verdade, acabou a pregação. Paulo chega até a ser repetitivo, não é à toa. Nossa mensagem, fundamentalmente falando, não é um conteúdo, é uma pessoa. Jesus Cristo está vivo. Ele é a nossa mensagem. Sem Cristo vivo, não temos nada a anunciar. Não há reencontro com família, não há reencontro no mundo com um amigo qualquer que dê significado à nossa fé. Não há uma mensagem a anunciar. Nós não anunciamos reencontro com família. Nós anunciamos reencontro com Cristo, porque Ele está vivo. Ele é a razão da nossa mensagem. Ele é a nossa mensagem. É isso que nós anunciamos. Enquanto todo mundo estava dormindo, vocês saíram da casa de vocês e vieram aqui às 6 horas da manhã. Fizeram barulho. As pessoas perceberam. Eles souberam. Eu fiquei pensando enquanto a gente cantava aqui. Imagina os vizinhos pensando, Senhor Deus, por que esse povo não é igual a toda igreja que faz culto da ressurreição só meia hora antes do horário normal? Vai cantar às 6 horas da manhã porque ele vive dando um agudo, senão o Douglas aqui a dar o agudo. Eu estava aqui só fingindo. Esse povo é doido. Não, essa é a diferença. Nós temos uma mensagem, então fale qual é. Cristo vive. Essa é a nossa mensagem. Ele ressurgiu. Se essa mensagem não estiver nos nossos lábios, não há nada nesse mundo que nos faça acordar às 6 horas da manhã na Páscoa. E a cara de alguns aqui é o máximo. Eu falando aqui, Cristo vive, senão você não vem aqui às 6 horas da manhã. É verdade. É que vocês estão todo mundo olhando para cá, mas eu estou vendo a cara de todo mundo aqui, só por Deus. Mas na boa, só por Deus. Você não veio aqui por outro motivo. Aliás, se você veio aqui por outro motivo, perdeu o seu tempo. Talvez você esteja ganhando ele agora, ao ouvir que Cristo vive. Você veio aqui porque Ele já está vivo. Ele não está vivo nas nossas memórias, não está vivo no nosso coração, Ele está vivo de verdade. Essa é a nossa mensagem. Sem um Cristo vivo, nós não temos mensagem. Cristo vivo é a razão da existência da igreja. Cristo vivo é a pregação da igreja. Acabou a mensagem se Cristo não estiver vivo. Não há um evangelho, não há uma boa notícia. Acabou. Segunda coisa que acaba. Lembre-se, o evangelho sempre é uma moeda de dois lados. Primeiro uma má mensagem, depois uma boa mensagem. Uma má notícia, uma boa notícia. Primeira má notícia, se Cristo não ressuscitou, acabou a pregação. Segunda má notícia, se Cristo não ressuscitou, a esperança é aniquilada. Não é só a pregação que é aniquilada, mas a própria esperança é aniquilada. Verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E aqui fé tem o sentido de esperança. Repare no texto.
e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Paulo nem gasta tanto aqui. Para ele essa questão se tornou simples. Não há mais esperança. Qual é a esperança de glória? Quando eu falo esperança de glória, a gente pensa na glória. Sim, mas acho que a gente pensa na glória do jeito errado. Para alguns de nós, ainda, a glória dos céus está em reencontrar-se com os queridos. Para Paulo, a esperança de glória era ficar finalmente livre dos pecados. Você sabe por que pessoas morrem? Por causa do pecado. Sabe por que pessoas ficam doentes? Por causa do pecado. Ah, elas pecaram, pastor? Não, querido. Existe pecado neste mundo. O pecado é a razão da doença, da dor e da morte. Quando Paulo se liberta do pecado, e ele só fez isso quando foi para a glória, Paulo encontrou sua verdadeira alegria. E era nessa esperança que, quando vivo, ele escreveu esse texto. A minha esperança é me ver livre do pecado. É o pecado o problema. E a solução não é o reencontro com meus parentes. A solução é o reencontro com Cristo. Porque isso significa que meus parentes também estão sem pecado. Eu estou sem pecado. E nunca mais nós teremos que lidar com o pecado numa vida que será eterna. Nunca mais. Repare que essa é a esperança do apóstolo Paulo, verso 17, deixa isso inequívoco. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados. Paulo não diz assim: se Cristo não ressuscitou, você não vai ver seus parentes no céu. Se Cristo não ressuscitou, não tem cura. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, o pecado ainda é um problema. E acabou a nossa esperança, porque o povo que morreu, Paulo podia falar, meu querido, de encontrar gente morta. Ele tinha toda a oportunidade. O povo viu Jesus, alguns dormem. Aí ele podia falar: esses que dormem a gente não vai ver de novo. Mas olha o que ele diz: ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. O problema do apóstolo Paulo não era não vamos mais ver eles. O problema do apóstolo Paulo era: eles morreram em seus pecados. Eles morreram enganados. Quando eles morreram, eles descobriram que não havia esperança. Que tristeza! Nós enganamos eles, é mentira! O drama do apóstolo Paulo não era um pretenso reencontro. O reencontro é óbvio, vai acontecer. Por favor, não mude as palavras, nem seus significados. Só mude o foco. Ninguém vai para o céu para encontrar com a avó. A gente vai para o céu para se encontrar com Cristo. Que bom que vovó vai estar lá. Mas vai estar vovó, vai estar Abraão, vai estar Davi, vai estar tio Severino, vai estar todo mundo lá. O problema não é a saudade, o problema é o pecado. Ele é o problema. A dor que a gente sente é causada pelo pecado. As lágrimas que a gente verte é causada pelo pecado. E sabe o que a ressurreição de Cristo fez com essas dores e essas lágrimas? A ressurreição de Cristo acabou com elas. E se Cristo não ressuscitou, então mantemos as lágrimas, mantemos a dor, mantemos a tristeza. Não existe esperança. Não existe esperança. Não há reencontro, não há liberdade da esperança, não há liberdade da dor, não há liberdade das lágrimas. A coisa é tão grave que Paulo diz que quem morreu crendo nisso, morreu à toa. Crendo à toa. Tolo. É nesse momento que Paulo encerra. É nesse momento que Paulo encerra. Se, portanto, nossa esperança se limita ao que vimos Cristo falar e fazer, mas essa esperança não alcança o fato da ressurreição, então não sobrou nada. Repare que Paulo diz aí: nós não somos só infelizes. Paulo diz que somos os mais infelizes de todos os homens. E é por isso que eu gosto tanto do verso 20.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Repare, Paulo pela terceira vez vai falar dos que dormem. Alguns viram, alguns dormem. Se a esperança é vã, os que dormem morreram vãos. Mas não, Ele é a primícia dos que dormem. Quando eu falo da bendita esperança de saber que um dia o nosso irmão, que foi visto com tantas dores, emagrecido, sofrido, estará perfeito e íntegro, é porque quando esses homens, mais de 500, viram Cristo ressurreto, eles puderam antever o que aconteceria com eles, com Wellington e com todos que já foram. É Cristo a razão da nossa esperança. É Ele, e é Ele vivo. Quando você for embora daqui hoje, vá com essa esperança. O verso 20 não precisa de explicações, ele encerra a questão. Cristo vive, e Ele é a garantia que nós, e os que já morreram, viveremos como Ele vive. Talvez não agora, mas certamente quando Ele voltar. É justamente isso que faz com que o cristianismo seja o que é. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Esta é a nossa mensagem, esta é a nossa esperança. É a razão de acordarmos mais um dia e de viver esse dia até que Ele retorne para nos buscar. Amém.